Tá certo? Assim, né? Tá. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o coração e a mente de cada um de vocês que está presente aqui nessa noite em Cristo Jesus. Eu agradeço a honra do convite que o pastor André me fez e as palavras bondosas e generosas da apresentação, ultra exageradas, extremamente exageradas, mas eu agradeço de coração. Uma satisfação poder estar com vocês aqui nesse momento tão especial. Eu vi a programação do mês de outubro, a programação ecumênica, porque tem não batistas participando, como é o caso de hoje. E o Carlos Alberto Bezerra Júnior também vai estar, e também não é batista, né? Nem presbiteriano, né? Ou seja, essa programação ecumênica, isso é fantástico, e que bom que vocês estão fazendo isso aqui. Graças a Deus por isso. Eu quero convidar você que está aí com a sua Bíblia, abra por favor sua Bíblia no Antigo Testamento. Nós vamos fazer algo que normalmente eu não faço. Hoje eu vou abrir uma exceção na minha prática. Vamos ler um versículo apenas, porque os textos bíblicos, eles não são isolados. Os textos bíblicos, eles fazem parte daquilo que a gente chama de contexto. E eu vou fazer aqui um recorte nessa noite, que vou focalizar um versículo e menos ainda, vai ser menos, porque vai ser uma frase de um versículo. Então, abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro das Crônicas, Antigo Testamento, capítulo 29, o versículo 14. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Eu gostei desse púlpito móvel aqui, eu sou um pouco desastrado, eu espero que eu não bata nele, para ele não mexer aqui na hora da pregação, né? Vocês já viram o filme do Mr. Bean, né? Atrapalhado, derruba as coisas. Eu sempre, a vida inteira eu sou assim, espero não fazer nenhum desastre aqui, tomara que não. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Deus e Pai, obrigado pela existência já há 64 anos da Igreja Batista de Quitaúna, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conceda iluminação, compreensão, para que a Tua palavra fale aos nossos corações e nos motive a viver. E damos graças por isso desde já, em nome de Jesus. Amém. Outubro, a Igreja Batista Quitaúna completa mais um aniversário, 64º, mas coincide, uma coincidência muito interessante, que no mesmo mês de outubro nós comemoramos a Reforma Protestante. Então, quando recebi o convite do pastor André, eu fiquei pensando o que falar, e aí eu lembrei do óbvio, né? A Reforma. Martinho Lutero, 31 de outubro, as 95 teses, e aí eu pensei que poderia trazer alguma coisa relacionada, algum tema relacionado à lembrança da Reforma e à vida da igreja no seu aniversário. Pensei que seria possível trazer uma reflexão a partir de, pelo menos de tantos pontos que a nossa tradição, que se reporta a Martinho Lutero, tem para nos ensinar. A Reforma, então daqui a exatamente 2 domingos, né? O 31 de outubro esse ano, coincidentemente, caiu um domingo. Então daqui a exatissimamente 2 semanas, se Deus permitir, nós vamos lembrar mais uma vez esse acontecimento tão importante. E na Reforma, nós sabemos que a Reforma teve 4 grupos, 4 alas, me permito usar aqui essa palavra. Nós temos a Reforma luterana propriamente, né, que começa com Lutero, né, a partir da crítica que ele fez à venda das indulgências,
que era um documento, né, que na época a igreja vendia e a pessoa comprava, e o que era ensinado é que se comprasse, garantiria o perdão dos pecados dos parentes já falecidos, e eles iam sair do purgatório e iam para o paraíso. E a partir da sua crítica às indulgências, Lutero desenvolve a doutrina da justificação por graça e fé, que é o coração do protestantismo, o núcleo do protestantismo. Circula em torno dessa doutrina. E nós temos também a outra ala, né, a chamada reforma radical, né, dos anabatistas, que não são necessariamente os batistas. É um grupo que existe, é pequeno no Brasil, numericamente falando, bastante pequeno, mas um grupo muito interessante porque tem contribuições interessantíssimas na ética, na vivência da fé cristã, como, por exemplo, a defesa de um estilo de vida simples, sem consumismo, sem ostentação, e a rejeição da violência, a adoção radical de uma postura pacifista, nada de armas e abrir mão da vingança. Enfim, os reformados da ala da chamada reforma radical, os pioneiros em defender essa postura de não violência, algo que nós estamos precisando cada vez mais no Brasil de hoje. A terceira ala, a reforma anglicana, né? A reforma, também chamada reforma inglesa. Quem nunca foi num culto anglicano, quando chega pela primeira vez, pode estranhar, pode achar esquisito, achar muito estranho, porque a liturgia anglicana é totalmente diferente dessa que nós tivemos aqui hoje. É uma liturgia que faz lembrar uma missa católica. E aí muitos, especialmente se a pessoa é nascida e criada em igreja evangélica, né? Quem é nascido e criado na igreja batista, por exemplo, vai no culto anglicano e vai achar aquilo esquisito demais. Mas alguém já disse que a igreja anglicana é como uma fruta, que a casca é católica, mas o miolo é protestante, porque doutrinariamente falando é 100% protestante. E em último lugar, deixei para o último lugar de propósito, tem a ala da chamada reforma reformada, alguns dizem reforma calvinista, e que tem algo, uma contribuição dessa ala da chamada reforma calvinista ou reforma reformada. É isso mesmo, reforma reformada. Parece pleonástico, mas é esse exatamente o nome. Tem uma contribuição que eu gostaria de enfatizar nessa noite, e para tanto eu trouxe esse versículo aqui, 1 Crônicas 29, 14, especialmente a sua última parte. E vocês vão entender por que esse versículo foi lido. Antes, a gente tem que entender agora o texto. Eu quero comentar com vocês o texto, a parte final aqui. Nós estamos literalmente no último capítulo do primeiro livro de Crônicas. E nós estamos aqui com essa frase que eu destaquei, faz parte de uma oração. Essa frase, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, é parte de uma oração. Vamos entender o contexto dessa passagem, e eu tenho certeza que vai ficar claro para vocês. Nas nossas Bíblias, o último livro do Antigo Testamento é o livro de Malaquias, o profeta Malaquias. Na Bíblia hebraica, o último livro é exatamente Crônicas. Mas por que tem essa diferença? 200 e poucos anos antes de Jesus nascer, a Bíblia foi, obviamente presta atenção no que eu acabei de falar, eu estou falando aqui de 200 e poucos anos antes de Jesus nascer, então só tinha o que hoje a gente chama de Antigo Testamento. É claro que naquela época eles não falavam Antigo Testamento, porque não tinha o Novo ainda, né? Jesus só nasceria 200 e tantos anos no futuro. Então, a Bíblia hebraica foi traduzida naquela época para a língua grega. O grego naquela época era igual ao inglês é hoje no mundo. Se a pessoa fala inglês, você pode rodar para qualquer lugar, que você vai encontrar alguém naquele lugar ali que sabe falar inglês e você consegue se virar. No mundo daquela época, o grego ocupava esse papel. Então, traduzir as escrituras sagradas do hebraico, que só os judeus conheciam, para o grego, que todo mundo conhecia, seria algo interessantíssimo, né? Porque ia permitir que muita gente tivesse acesso às escrituras sagradas. Os tradutores, então, o grupo de tradutores, né, que traduziu para a língua grega,
eles se permitiram algumas liberdades. Uma delas, eles mexeram na ordem dos livros. Tiraram de um lugar um, colocaram no outro, e enfim. E é o caso aqui. Eles tiraram Crônicas, que na Bíblia Hebraica está em último lugar, a Bíblia Hebraica termina com Crônicas, e colocaram mais ou menos no meio, um pouco antes do meio do nosso Antigo Testamento. E as Bíblias de edição cristã, tanto as católicas quanto as protestantes, seguem esse índice na qual o livro de Crônicas não está em último lugar. O livro de Crônicas, qual que é o contexto dele? O contexto é a volta do povo do exílio da Babilônia. Vocês que conhecem a história do Antigo Testamento sabem que o pequenino reino de Judá, a capital Jerusalém, o reino de Judá foi invadido pela Babilônia. E é uma história muito triste na história do povo de Israel. Uma passagem, melhor dizendo, perdão, uma passagem muito triste na história do povo de Israel. Porque o reino de Judá é pequenino, e a Babilônia era uma potência. Seria hoje mais ou menos o seguinte, vou fazer uma comparação simples aqui para você entender. Imagine que hoje os Estados Unidos resolvem invadir a Nicarágua, que é um paísinho pequenininho na América Central, pequeno, pobre. Que chance que a Nicarágua tem de segurar uma invasão do exército dos Estados Unidos? Resposta, nenhuma. A chance é 0%. Naquela época foi a mesma coisa. É uma briga de Davi contra Golias, mas o Golias é que vence. A Babilônia, que era os Estados Unidos da época, invadiu Judá, e vocês se lembram de textos como, por exemplo, Jeremias, que vive nessa época da invasão da Babilônia, um período de muito choro. Quando a gente lê o livro de Lamentações, a gente vê descrições que são muito fortes, muito impactantes. Crianças que estão andando pela rua sozinhas, como se fossem animaizinhos, cachorro, gato sem dono, porque os pais foram mortos pelos babilônios. E a destruição, derrubaram os muros da cidade, incendiaram o templo, uma calamidade. E alguns foram levados para a Babilônia, para o exílio da Babilônia. E aí que a gente vai encontrar textos do Antigo Testamento que falam dos exilados. O profeta Ezequiel, por exemplo, fala dos exilados na Babilônia, e enfim. Depois nós vamos encontrar um outro poder militar que vai surgir, que agora são os persas, o Império Persa, que você já ouviu falar dele. Os persas derrotam os babilônios, e o famoso imperador Ciro da Pérsia permite que os judeus retornem para a terra deles. Aí a história de Esdras, de Neemias, que vão nos narrar como que o povo vai ter a sua vida reconstruída. E nesse contexto está o livro de Crônicas. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê o livro de Samuel e Reis, e depois a gente vê o livro de Crônicas, a gente vê que conta mais ou menos a mesma história, mas a perspectiva é diferente. Se você olha, se você lê a história lá em Samuel e Reis, depois você lê em Crônicas, não precisa de muito esforço para ver que existem diferenças notáveis. Quando a gente lê Reis, por exemplo, a gente vê falando sobre um rei de Israel, o outro de Judá. Um rei de Israel, o outro de Judá. Os dois reinos, a história dos dois reinos é contada em paralelo. Ora um, ora o outro. Fulano foi rei em Israel no tempo que Beltrano era rei em Judá. Muito bem. Quando a gente vai ler Crônicas, só fala de Judá, não fala de Israel nenhuma vez. Só fala de Jerusalém. Só fala dos descendentes de Davi. E comecei a esbarrar aqui. Então, cuidado comigo mesmo. Só fala dos descendentes de Davi. E os pecados de Davi e de Salomão, que a gente lê em Samuel e Reis, em Crônicas eles não aparecem. Simplesmente não aparecem. E por que tem essas diferenças? É porque, alguém já disse, eu acho muito interessante isso, que Samuel e Reis é como se olhassem para o passado. O povo pecou e, por ter pecado,
veio a punição na forma da invasão da Babilônia e o exílio e todo o sofrimento que foi causado a partir daí. Agora, em Crônicas, a perspectiva é diferente. A perspectiva é para o futuro, porque do descendente de Davi virá mais tarde o Messias. Do descendente de Davi virá mais tarde o grande Salvador do povo, o grande Salvador do mundo. E este Deus que mandará o seu Messias para o mundo, que restaurou a vida do povo, ele tem que ser adorado, tem que ser cultuado. Por isso, quando a gente lê o livro de Crônicas, a gente encontra muitas e muitas e muitas referências à música, vocal, conjuntos corais, instrumentos musicais. Existem muitas referências a instrumentos musicais. Música, tem muita música em Crônicas, muita poesia em Crônicas. Salmos a gente vai encontrar aqui inseridos no texto. Música instrumental, música vocal e os levitas, enfim. Por que tem tanta ênfase? Por que esse livro vai falar tantas vezes de canto, música, instrumentos, conjuntos corais? Por quê? Porque Deus tem que ser louvado. E por isso o texto de Crônicas vai dar muita ênfase ao templo que Salomão construiria. Agora nós chegamos aqui no capítulo 29, que é a narrativa do autor do livro, que a gente não sabe quem foi. Alguns dizem que foi Esdras, o mesmo Esdras que tem o livro dele lá, né? Alguns dizem que teria sido Esdras o autor. Talvez, não tem como a gente saber, mas não importa, não tem problema. Na perspectiva do autor do livro de Crônicas, o templo, então, é extremamente importante. O templo ocupa um lugar central na teologia desse livro. E aqui no capítulo 29, nós encontramos Davi e os líderes da nação, que reuniram ouro e pedras preciosas e tudo para a construção do templo. E aí Davi faz uma oração. E agora não, mas depois, quando acabar o culto, quando você voltar para sua casa, leia esse capítulo 29, leia a oração de Davi inteira. Você vai ver que é de uma beleza poética que é simplesmente impressionante. Mas não faça isso agora não, deixe para mais tarde, lá na sua casa, com calma. Você vai ver que oração belíssima é essa. E na oração, cujo contexto é esse que eu acabei de falar, né, na narrativa de Crônicas, então, na versão de Crônicas, riquezas são ajuntadas para a construção do templo, que Salomão faria. E aí Davi diz: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos. Aí agora vem a questão. Eu estava falando sobre a reforma protestante e estava falando sobre aquela ala da reforma chamada reforma reformada ou calvinista. O que isso tem a ver com o texto lido aqui? Tem o seguinte: na tradição do protestantismo, que se reporta à figura de João Calvino, existe um elemento muito importante que é chamado de vocação. Vocação em termos de trabalho, vocação em termos daquilo que nós fazemos, que você faz, que eu faço. Não foi o João Calvino que inventou isso na cabeça dele, porque o Lutero antes já tinha falado a respeito. E o Calvino, ele vai ser muito influenciado por Lutero, bastante influenciado, e ele vai construir, vai escrever a sua própria elaboração, mas, como eu disse, peço permissão para repetir, influenciado por Lutero, que pouco antes havia escrito muito a respeito também. E essa compreensão da vida cristã que vem desse ponto é muito rica, muito interessante, porque mostra um reconhecimento da soberania divina. Tudo vem de ti. Preste atenção na frase. Tudo significa tudo. Preste atenção. Parece óbvio o que eu estou falando, mas às vezes nós nos esquecemos daquilo que é óbvio. Às vezes aquilo que é óbvio a gente não dá atenção que deveria dar. Tudo significa tudo. Tudo é tudo mesmo.
Tudo vem de ti, Senhor. E daquilo que o Senhor nos dá, nós devolvemos para o Senhor. Esse versículo é muito usado em momentos como tivemos agora há pouco aqui no culto, momentos de oferta, entrega de ofertas e de dízimos. Mas eu entendo que ele é muito mais do que isso. Usar esse versículo apenas dos momentos do culto em que há a entrega de ofertas e dízimos é um reducionismo. Porque eu entendo que aqui nessa oração, que é uma poesia, o texto nos fala que nós devemos entender que tudo da vida, as coisas que recebemos, que temos na vida, elas vêm de Deus. Elas vêm de Deus. E nós apenas, quando as executamos, quando nós as cumprimos, quando nós as fazemos, nós estamos devolvendo para Deus aquilo que é dele e aquilo que ele nos deu. Esta é o jeito protestante de viver a vida. O jeito protestante de ser. É entender que aquilo que nós fazemos quando estamos fora aqui da igreja, nós estamos fazendo aquilo que Deus nos deu, aquilo que Ele nos concedeu. E devolvemos isso para Ele. Tem uma frase de João Calvino muito bonita, quando ele fala que o mundo é o palco onde deve se refletir a glória de Deus. A glória de Deus está no centro da teologia de João Calvino, no coração da teologia dele, a glória de Deus. E essa glória vai se manifestar como? No mundo, por intermédio das coisas que nós fazemos. A glória de Deus, então, vá ligando aí uma ideia com a outra. Eu falei aqui do livro de Crônicas, da importância que o templo tem neste livro, a importância do culto, da adoração a Deus, todas essas ideias que são muito presentes no livro, e agora associando com esse ponto da nossa herança doutrinária e teológica, que diz que as coisas que nós fazemos são para a glória de Deus. As coisas, por exemplo, amanhã inicia uma nova semana, nenhum de nós estará aqui no templo, mas aquilo que nós vamos fazer é, e deve ser, e tem que ser, para a glória de Deus. Em outras palavras, nós glorificamos a Deus não apenas quando estamos aqui. Claro, quando estamos no culto e cantamos, como fizemos há pouco, estamos glorificando a Deus. Mas essa compreensão protestante da vida, esse jeito protestante de viver a vida, nos ensina que tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Reconhecer a soberania de Deus é isso. É reconhecer que dele vêm as coisas boas que nós temos. Mais tarde, nós vamos encontrar no Novo Testamento, Tiago, dizendo que todas as coisas boas vêm de Deus. Tudo que é bom, todo o bem vem de Deus. Vou repetir. Todo o bem vem de Deus. Reconhecer a soberania de Deus em tudo que nós fazemos é fazer nossas as palavras iniciais do Salmo 115. Não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Ao teu nome, porque tudo vem de ti. E aí eu gostaria de pensar algumas possibilidades de situações que normalmente nós não paramos para pensar que elas têm a ver com a glória de Deus. Normalmente a gente não para pensar, a gente pensa que glória de Deus é só culto, é só o hino de louvor, mas existem outras situações da vida que são e devem ser para a glória de Deus, sim. Vamos pensar algumas delas aqui. Uma que eu vou citar para vocês. A ciência. A ciência é um dom de Deus. Isso é extremamente importante nesses tempos pandêmicos que estamos vivendo. Surgiu uma doença absolutamente imprevisível, né? Cada pessoa reage de um jeito, e a doença logo se espalhou para tudo quanto é canto do mundo,
E aí, numa corrida contra o relógio, cientistas em diferentes lugares, trabalhando febrilmente, noite e dia, buscando encontrar uma vacina para esse problema. E pesquisando, descobriram algumas situações, por exemplo, a necessidade de evitar a aglomeração, a importância de usar a máscara, e quando usar, cobrir o nariz. Eu não sei vocês, mas quando acontece que eu vejo a pessoa que coloca a máscara e não tampa o nariz, é a mesma coisa que andar de moto e colocar o capacete no cotovelo e não na cabeça. A gente não respira pelo queixo, a gente respira pelo nariz. Enfim, mas aí descobriram isso, e aí, vejam só, alguns líderes religiosos, alguns que deveriam ter sido os primeiros a dar a glória, a reconhecer a glória de Deus, a reconhecer que tudo vem de Deus, saíram aí para anunciar que essa vacina não é assim, e antigamente demorou não sei quantos anos para ser desenvolvida a vacina contra a doença tal, doença X, Y ou Z. E essa agora está sendo feita muito depressa. Então não é assim. Bom, este é um argumento falacioso, né? Você sabe o que é falácia? Falácia é um argumento que parece lógico, parece verdadeiro, mas não é. As aparências enganam. Nem tudo é o que parece. É aquele argumento que você olha assim, dá a impressão que está falando a verdade, mas a verdade não está. De fato, é uma mentira. Dizer que antigamente demoraram não sei quantos anos para desenvolver tal e tal vacina. Essa agora foi desenvolvida muito rápido. Eu não confio, você não deve confiar também. É um argumento maldoso, no mínimo. Porque naquela época, no início do século XX, por exemplo, não tinha computador no mundo ainda. Olha quanta tecnologia que nós temos hoje que naquela época não existia. Então, e outros líderes religiosos, evangélicos, de grande projeção, grande destaque, com uma quantidade imensa de seguidores em redes sociais, criticando aquilo que chamam de, entre aspas, endeusamento da ciência. Quanta contradição, quanta incoerência. Hoje, nós já estamos aqui no culto presencial, e vocês estão tendo, nós estamos, né, na verdade, nós estamos tendo todo cuidado, né, procurando evitar aglomeração, as pessoas com máscara, e o álcool gel lá na entrada. Nós vamos lembrar do ano passado, 2020, o primeiro semestre do ano, ainda não havia vacina, e líderes religiosos, evangélicos, como eu disse aqui, de projeção, de destaque, reclamando, por exemplo, de governadores de estado que decretaram o lockdown, dizendo, mas a Constituição garante a nossa liberdade de culto. Mas ninguém está ameaçando liberdade de culto de ninguém, é só uma medida temporária para o bem de todos, para o bem da sociedade como um todo. Então, é uma contradição. Líderes religiosos que deveriam, repito, ter sido os primeiros a dar graças a Deus e a reconhecer que todo o bem vem de Deus e que a inteligência que Deus dá para o cientista desenvolver a vacina é um dom de Deus, eles criticaram, quer dizer, fizeram tudo errado. Se foi desenvolvida essa vacina e outras vacinas para outras doenças, tudo vem de Ti, Senhor, tudo vem de Ti. É graça de Deus, é bênção de Deus. Aí quando nós vemos hoje, né, um movimento anticientífico, um movimento, por exemplo, líderes religiosos evangélicos que são contra psicologia. O crente não pode ter nenhuma terapia psicológica, pode machucar do pescoço para baixo. Pode ir em qualquer médico, mas da cabeça não pode ter problema, é falta de fé, é pecado, é demônio, não sei o quê. Isso é, no mínimo, uma ignorância muito grande e é uma falta de reconhecimento, de que todo bem vem de Deus. Que todas as coisas boas para o nosso auxílio, elas vêm das mãos de Deus.
Mas a partir daí eu gostaria de pensar numa outra possibilidade, outra realidade, que geralmente nós não associamos à vida cristã e achamos que não tem nada a ver com a glória de Deus, mas que na verdade tem sim. O quê? Eu me refiro à arte. Arte, poesia, música, literatura, cinema, arte. A arte é e deve ser para a glória de Deus também. E eu não estou aqui me referindo à arte explicitamente, especificamente religiosa. Eu estou me referindo à arte. E por quê? Porque a arte reflete a beleza. E aquilo que é belo é dom de Deus, porque Deus criou a beleza. A beleza é obra das mãos de Deus. Aquilo que é belo, aquilo que você olha e que toca você, que mexe com você, aquilo que te sensibiliza pela sua beleza, é dom de Deus, é graça de Deus. Eu conheço pessoas, vocês devem conhecer também, que são bem intencionadas. Eu não posso, nem ninguém pode julgar a intenção do coração de ninguém, nós não temos esse direito. São pessoas bem intencionadas, mas com todo respeito, eu vou falar aqui, com todo respeito do mundo, sem atacar pessoa nenhuma, mas que apesar da sua intenção boa, são ingênuas, quando dizem assim: eu não escuto música do mundo. Ou seja, eu só escuto música que seja explicitamente religiosa. Vou repetir para que ninguém me entenda mal. Não estou atacando pessoa nenhuma. A intenção de quem fala e faz assim é boa, mas é uma perspectiva muito ingênua. Porque se tem a ver com aquilo que Paulo diz no Novo Testamento, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro, e se a arte reflete isso, é dom de Deus e vem de Deus. A arte glorifica a Deus, e pode até ser uma arte produzida por alguém que não crê em Deus, assim como pode ter um cientista que não crê em Deus e desenvolve um remédio que vai curar uma doença, ou uma vacina que vai impedir que muitos contraiam aquela doença. Ele está glorificando a Deus sem saber. Ele pode não acreditar em Deus, mas ele está glorificando a Deus mesmo sem saber. Ele pode não acreditar, Deus continua sendo Deus, mesmo que o artista ou o músico não creiam nele. Ele não vai deixar de ser Deus, não vai deixar de ser Deus de jeito nenhum. Ele continua sendo soberano. A soberania dele se manifesta até na vida daqueles que não acreditam, até na vida daqueles que vivem como se ele não existisse. Não importa, ele continua sendo Deus. Por isso, tudo aquilo que é belo glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque o belo é uma manifestação visível do bem. E se é uma manifestação visível do bem, é para a glória de Deus, porque todo bem vem de Deus. Todo bem vem de Deus. Estou repetindo essa frase de propósito. Não sei se vocês já pararam para pensar como que a gente associa de fato bondade e beleza. O menino faz uma coisa errada, uma molecagem qualquer, aí a mãe dele vai zangar com ele e fala assim: meu filho, que coisa feia você fez. Porque fez uma coisa errada. Aí a mãe diz para ele: que coisa feia, meu filho. Ou então, amigos estão conversando, aí um vira para o outro e fala: mas para de falar isso que você está falando, que coisa feia. Ou que coisa feia que alguém outro fez. Nós associamos então bondade com beleza, porque estão associadas de fato. A beleza é a manifestação visível daquilo que é bom. E se é bom, vem de Deus. Por isso que a arte é e deve ser para a glória de Deus também. E a terceira e última que eu quero apresentar aqui nessa noite, que também nós pensamos que não tem nada a ver com Deus, ou então às vezes até pensamos, mas de uma maneira muito equivocada muitas vezes, a política
Epa, espera lá. Como é que é? Política? É, isso mesmo que você escutou. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Quando a gente ouve a palavra política, na hora, no estalar de dedos, a gente pensa em quê? Sujeira, corrupção, desonestidade, mentira. A gente pensa nisso, né? Bom, quando eu uso aqui a palavra política, não é a isso que eu estou me referindo. Claro que não. De jeito nenhum. Política foi um tema que os reformadores protestantes trataram muito. Lutero falou muito a respeito. E o Calvino, que veio pouquinho tempo depois, falou muito também. E eles falaram da vocação política como sendo um ideal altamente importante da sociedade. Política é entendida como o cuidado da sociedade, a administração da sociedade, com uma atenção especial para as pessoas em posição de vulnerabilidade. Atenção especial para as pessoas em situações de dificuldade, de pobreza, com um foco voltado para essas pessoas, para essas situações. Política voltada para a administração da sociedade, com uma atenção especial às pessoas em situação de mais vulnerabilidade, fragilidade, maior dificuldade. E, para Calvino, a vocação política, o líder político, é aquele que não se serve do povo, mas serve ao povo. Veja a diferença, totalmente diferente. Geralmente a gente vê aquele que se serve do povo, mas na compreensão protestante não é para ser assim. O líder tem que servir ao povo e não usar o povo em seu interesse particular, em seu interesse pessoal. Eu disse agora há pouco, 1 minuto ou 2 atrás, que a gente tem ouvido falar de política nos meios religiosos, evangélicos, mas de uma maneira altamente equivocada. De fato, hoje, infelizmente, com muito pesar, a gente vê que há muitos líderes religiosos evangélicos que nos fazem lembrar uma passagem muito triste do Antigo Testamento. Primeiro, o livro de Reis, capítulo 22. Não precisa de olhar agora não. Depois, na sua casa, você olha e confira lá. Mas agora não. Primeiro Reis 22 apresenta uma cena do reino de Israel. O rei naquela época chamava-se Acabe, o nome dele. E aí, Acabe convida o rei de Judá para que os dois façam uma aliança e empreendam uma guerra contra um inimigo comum. O rei de Judá vai e na reunião, os dois reis, então a cena descrita mostra os dois reis, o de Israel e o de Judá. E ali naquela hora há muitos profetas de aluguel. O que é isso? Como assim? Líderes religiosos que falavam que sabiam que o rei queria escutar. Bajuladores. Líderes que queriam apenas o seu benefício próprio e para conseguir o seu benefício, o que eles faziam? Bajulavam o rei, agradavam o rei. Só eles, muito espertos, é uma esperteza maligna, uma esperteza pecaminosa, sabiam o que o rei queria escutar e falavam só isso, porque queriam agradar o rei. E aí o texto diz que o rei de Judá pergunta, estão todos aí? E aí o rei Acabe diz, tem um que não está aqui não, mas eu não gosto dele. Por que não? Porque ele me critica, não gosto dele não. Quem é? É Micaías. Nós temos então na Bíblia Micaías, depois temos Miqueias, né? O profeta que tem o livro, o nome dele. Micaías, Miqueias. E quando eu leio essa passagem, eu fico pensando, o Acabe, ele se comporta como se fosse um menino pequeno, né? Ele é um homem adulto, já é casado, mas emocionalmente é uma criança pequena. Eu não gosto dele não, ele me critica, não gosto das coisas que ele fala. E aí o rei de Judá fala, mas manda trazer ele aqui. Aí os emissários do rei vão lá, chamam Micaías, aí os emissários ainda conversam com ele, né? O rei mandou te chamar, vê lá o que você vai falar, hein?
Vê a hora que você vai falar com ele. Todo mundo está falando coisa boa. Trata de falar coisa boa você também. E o Micaías diz: o que o Senhor me mandar falar, eu vou falar. Seja coisa que ele goste ou não, o que o Senhor me mandar dizer, eu vou dizer. E é isso, e foi exatamente isso que aconteceu. E mais uma vez, Micaías falou aquilo que o Acabe não queria escutar. É o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo hoje líderes religiosos que são bajuladores de quem está no poder. Líderes religiosos que falam aquilo que quem está no poder quer escutar. E com isso perdem aquilo que é a verdadeira voz profética. Porque o compromisso verdadeiro da voz profética não é agradar buscando um benefício particular. É dizer aquilo que o Senhor manda que seja dito. E não raro isso vai ser uma palavra de crítica, sim. É o Micaías, como um menino grande, sem maturidade de adulto. Eu não gosto dele porque ele me critica. Ou seja, hoje nós estamos vendo isso acontecer, lamentavelmente. É muito triste a gente ter que dizer isso, mas infelizmente acontece. Em Calvino, voltando aqui à teologia de João Calvino, nós vamos encontrar o princípio que o povo de Deus deve resistir ao governante quando este é ímpio, quando este é iníquo. Ou seja, na teologia, conforme João Calvino a entendeu, não existe lugar para uma leitura, de novo vou usar aqui aquela palavra, ingênua, de Romanos 13, que alguns leem Romanos 13 de maneira muito superficial. Toda autoridade vem de Deus, então você tem que aceitar tudo que a autoridade fizer e nunca pode criticar. Não é assim. A Bíblia não mostra isso de jeito nenhum. Não é assim. Na Alemanha, nos anos imediatamente anteriores à Segunda Guerra Mundial, quando Adolf Hitler sobe ao poder, muitos líderes religiosos da época dele, muitos protestantes, muitos líderes da Igreja Luterana na época, fazendo essa leitura superficial de Romanos 13, deram todo apoio e nunca criticaram nenhum dos erros terríveis que aconteceram. Com isso, a igreja se tornou cúmplice de crueldades horríveis que aconteceram, por exemplo, contra os judeus que foram horrorosamente perseguidos. Vocês já sabem da história, ouviram, sabem do que aconteceu. E com muita tristeza estamos vendo a história se repetir no Brasil de hoje. A vocação profética é aquela que mostra que acima de qualquer poder terreno está o Deus eterno. E o Deus eterno não precisa de nenhum político que seja o, entre aspas, o defensor dele. Ele não precisa disso de jeito nenhum. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Eu mencionei aqui, então, a questão da ciência, a questão da arte, a questão da política. Aí você pode dizer assim, mas eu não trabalho com nenhuma dessas três, eu não estou envolvido em nenhuma dessas três coisas aí. Eu não sou artista, não sou músico, não sou poeta, eu não sou cientista, não sou médico, não mexo com isso, eu não tenho envolvimento com política. Tudo bem, mas tudo vem do Senhor. Aquilo que você faz porque Deus deu a você competências, capacidades para você fazer. Você tem uma vocação, qualquer que seja. Não sei qual é a sua área de atuação. A área na qual você atua, seja qual for, aquilo que você faz, é porque Deus concedeu a você as competências, as capacidades que você utiliza para trabalhar. E quando você as executa, você está glorificando a Deus. E dizer tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos, é um reconhecimento da soberania divina em todas as áreas da nossa vida. Reconhecer isso é uma atitude de humildade diante de Deus, de reconhecer que nós não somos os tais, nós não fazemos porque nós somos melhores do que os outros. É o reconhecimento da soberania divina em todas as áreas da vida, é um antídoto contra o orgulho, contra a arrogância, contra a soberba,
que leva alguns a acharem que eles, por eles mesmos, é que conseguem fazer tudo. Nada disso, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se fazemos é porque Deus nos deu condição. Não somos melhores do que ninguém. E ao dizer, tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos, com alegria e gratidão e humildade, nós reconhecemos a soberania divina em todas as coisas que fazemos, até naquelas coisas que aparentemente não tem nada a ver com a vida cristã, como política, ciência e arte. Até nessas coisas. Tudo significa tudo. Lembre-se disso. Amanhã inicia mais uma semana. Você vai trabalhar, seja remotamente, seja presencialmente, não importa. De um jeito ou de outro, lembre-se que tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Ele nos dá as coisas boas, com as quais nós vivemos e nos alegramos. Lembre-se disso. Trabalhe para a glória do Senhor. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos. Que o Espírito Santo nos capacite para que possamos viver assim, com alegria, gratidão e humildade, glorificando a Deus na sociedade, no mundo. Amém. Pastor André?